Theodore Robert Band, ou simplesmente Ted Band, nasceu no dia 24 de novembro de 1946. Ted Band foi conhecido como uma pessoa super inteligente, bonito e atraente. Ele nasceu e cresceu numa família muito conturbada. Ele cresceu pensando que os seus avós eram seus pais biológicos e que a sua mãe era a sua irmã mais velha. Ted Band inicialmente chegou a ser assessor de políticos famosíssimos da sua época. Mas, com o andar do tempo, acabou se perdendo para um mundo obscuro, onde cometeu uma série de assassinatos. Ted foi conhecido por assassinar suas vítimas, manter relações sexuais com os seus cadáveres até entrar em decomposição. O Ted também tinha o hábito de decapitar as suas vítimas e guardar as cabeças como se fosse troféu. Bem, o Ted tenta cometer o seu primeiro assassinato no dia 4 de janeiro de 1974. Ted, na altura, cursava a faculdade de Direito na Universidade de Puget Sound e a sua primeira vítima foi Karen Spark, que estava na Universidade de Washington. Ted invadiu a casa dessa jovem estudante e a espancou brutalmente. Mas, por sorte, a Karen conseguiu sobreviver ao ataque do Ted, mas teve danos cerebrais permanentes. Ted não parou por aí. No dia 1 de fevereiro de 1974, ele voltou a atacar mais uma estudante da Universidade de Washington. Dessa vez a vítima foi a Linda. Não se sabe ao certo como entrou no quarto dessa jovem estudante. Ted a imobilizou e a levou para um dos seus esconderijos localizado no Taylor Mountain. Os investigadores, quando chegaram no quarto da Linda, eles viram que a cama estava muito bem arrumada, mas que na cabeceira havia muito sangue. O corpo dessa jovem estudante viria a ser encontrado um ano depois, juntamente com vários outros corpos. Ted não parou por aí. No dia 14 de julho de 1974, Ted faz um duplo ataque. Ele ataca duas jovens estudantes, chamada Janice e outra chamava-se Denise. Após seu desaparecimento, as autoridades começaram a fazer as buscas. E algumas testemunhas alegaram ter visto as duas jovens com um jovem identificado por Ted. E aí, as buscas foram continuando. E outras testemunhas falaram que o Ted apareceu com um braço aleijado e pediu ajuda para que as jovens carregassem o seu barco. E as jovens nunca mais foram vistas. Aliás, esse era um dos truques usados por Ted com as suas vítimas, para atrair as suas vítimas. Ele fingia ter lesões na perna, por vezes fingia, como foi nesse caso, ter lesões no braço para conseguir atrair as suas vítimas. Às vezes, o que atraía as suas vítimas era a sua beleza. Muitos acreditavam que Ted era muito encantador e muito charmoso. É por isso que ele conseguia atrair as suas vítimas facilmente. Após essa cena realizada no estado de Washington, Ted resolve abandonar o estado para o estado de Utah, mais precisamente a sua capital, em Salt Lake City. Lá, ele foi continuar com seu estudo na faculdade de Utah. Bem, não ficou muito tempo para que Ted voltasse a aprontar. No dia 8 de novembro de 1974, Ted volta a fazer um duplo ataque. Primeiro, ele fez passar-se por um policial em Murray, Utah. A primeira vítima foi Carol. A Carol tinha apenas 18 anos de idade, ele trabalhava perto de um shopping e Ted a convenceu a aproximar-se no seu carro. Daí, ele tentou algemá-la, mas ela conseguiu fugir. Mais tarde, no mesmo dia, Ted conseguiu mais uma vítima. Ela chamava-se Deborah Kent, de apenas 17 anos de idade. Após sair de uma peça na sua escola, ela ia buscar o seu irmão mais novo, mas nunca mais
foi visto. E no local, no estacionamento onde ela foi vista pela última vez, os policiais apenas conseguiram encontrar as chaves, que batiam com as chaves da algema que o Ted tentou usar na Carol. Após ter cometido o assassinato em Utah, o Ted Bundy resolve ir para Colorado. Em Colorado, ele assassina uma enfermeira de 23 anos de idade chamada Karen Campbell. Ela morava no hotel, mas o Ted conseguiu entrar no hotel e assassinou a mesma. O corpo da enfermeira foi encontrado 2 semanas depois, arredores do hotel. Em 16 de agosto de 1975, Ted Bundy é detido por uma infração no trânsito. Enquanto a polícia fazia uma patrulha e uma abordagem padrão, o Ted tentou fugir com seu carro, mas a polícia conseguiu alcançá-lo e o prendeu. Junto com ele foram encontrados uma máscara, um pé de cabra, um picador de gelo e algemas. Então, Ted foi detido acusado de tentativa de roubo. Mas ele não ficou muito tempo na prisão e acabou sendo solto. E meses depois, no dia 2 de outubro de 1975, o Ted Bundy é detido novamente, identificado como a pessoa que tentou sequestrar 3 mulheres. Ele foi colocado numa fileira juntamente com os outros suspeitos, e um vidro em que eles não podiam ver as pessoas que estavam a acusar. E as pessoas apontam aquelas 2 mulheres e a Carol, aquela moça que conseguiu fugir do Ted quando ele queria o algemar. Identificaram o Ted como uma pessoa que os queria sequestrar. Com isso, o Ted foi preso, acusado de tentativa de sequestro. Com isso, em 1976, mais precisamente no dia 1 de março, após um julgamento de 5 dias, Ted Bundy finalmente é condenado a 15 anos de prisão. No dia 21 de outubro de 1976, finalmente a justiça norte-americana conseguiu acusar Ted Bundy a um assassinato em primeiro grau. Os investigadores conseguiram ligar Bundy à morte da enfermeira Campbell em janeiro de 1975. Os investigadores conseguiram descobrir fios de cabelo no carro do Ted Bundy. Além disso, eles descobriram que o Ted Bundy usou o cartão de crédito da vítima numa gasolineira nas proximidades do hotel em que a enfermeira estava hospedada. Além disso, houve testemunhas que viram Ted por perto, vagueando ao lado do hotel onde a enfermeira estava hospedada. Com isso, a justiça norte-americana resolveu extraditar o Ted para Aspen, Colorado, no início de 1977, com vista a ser julgado pelos crimes que ele havia cometido. Mas, antes mesmo do julgamento começar, no dia 7 de junho de 1977, Ted Bundy consegue fazer uma fuga espetacular através da biblioteca jurídica do tribunal no condado de Pitkin, em Aspen. Ted consegue fugir, mas a fuga não durou muito tempo. 6 dias depois, Ted Bundy é recapturado novamente pela justiça norte-americana. No dia 30 de dezembro de 1977, novamente Ted Bundy consegue fugir de uma cadeia de máxima segurança dos Estados Unidos. O Ted aproveitou-se que muitos oficiais, muitos guardas não estavam na penitenciária. Ele usou roupa de um dos carcereiros e conseguiu sair pela porta de frente, normalmente como se fosse um funcionário. Ted fugiu do Colorado para a Flórida.
para chegar à Flórida, ele teve que pegar muitos carros roubados até chegar à Flórida. Especialista garante que, chegados à Flórida, o Ted tinha a intenção de começar uma nova vida, parar de fazer os crimes que ele vinha cometendo. Mas houve um impasse. Quando ele tentou procurar um emprego, as pessoas sempre lhe pediam o bilhete de identidade. Então ele não conseguia encontrar nenhum emprego devido a esta dificuldade de ele ter uma identificação falsa. Desempregado e desesperado, Ted Bundy continuou essa saga sanguinária. No dia 15 de janeiro de 1978, ele resolveu invadir uma irmandade onde viviam lá muitas estudantes. Nele, por volta das 3 horas da manhã, invadiu a irmandade e assassinou Margaret Bone e Lisa Levin. Espancou com muita gravidade outras 2 estudantes, chamadas Kathleen Kleiner e Karen Chandler. Ele não ficou satisfeito com isso. Alguns quarteirões, aliás, ele invadiu mais uma outra residência e espancou brutalmente Charlene Thomas. Nesse ataque, Ted conseguiu assassinar 2 estudantes e espancar com alguma gravidade as outras 3. Infelizmente, as estudantes não conseguiram descrever o agressor porque não o viram com alguma clareza. Então, as autoridades ficaram no escuro. Mas o Ted não parou por aí. No dia 9 de fevereiro de 1978, ele cometeu um crime que chocou o estado da Flórida. E a sua vítima foi uma aluna da 7ª série, de apenas 12 anos de idade. Ela desapareceu durante o meio-dia enquanto estava na escola, mas o corpo dela viria a ser encontrado apenas 2 meses depois. Como o velho ditado diz, o crime não compensa. No dia 15 de fevereiro de 1978, Ted finalmente foi preso em definitivo. Por volta de 1h30 da manhã, um policial conseguiu identificar um carro com matrícula roubada. E aí, após mandar fazê-lo parar, o Ted tentou fugir. O policial, identificado por David Lee, deu corrida ao Ted até o encontrar. Mais tarde descobriu que o Ted era um homem muito procurado pelo FBI. No dia 25 de junho de 1979, finalmente começa o badalado julgamento de Ted Bundy. Reuniram-se cerca de 250 jornalistas de todo o mundo e estava lá presente um dos melhores juízes da época e foram reunidos os melhores júris dos Estados Unidos da América. Estava a começar o julgamento do melhor serial killer da época. Só no dia 24 de julho de 1979 é que o Ted Bundy foi condenado pela morte de 2 estudantes que viviam no estado da Flórida. Falo de Margaret Bowman e da Lisa Levin. Essas garotas que foram assassinadas na Irmandade, onde foram espancadas e estranguladas pelo maníaco. Além disso, o Ted também foi condenado pela tentativa de assassinato de outras 3 garotas, que eram Kleiner, Chandler e Thomas. E o juiz decidiu que Ted Bundy tinha que morrer numa cadeira elétrica. Ou seja, ele foi condenado à pena capital, à morte. Antes mesmo de ser executado essa condenação, Ted Bundy também foi considerado culpado no dia 7 de janeiro de 1980 pelo assassinato de Kimberly Lynch, a garota adolescente de apenas 12 anos de idade.
para que ele fosse condenado a esse assassinato, houve um testemunha muito fundamental, que foi um bombeiro que viu no dia do assassinato, aliás, no dia do desaparecimento da adolescente, o Ted levando a garota a uma van. Além disso, após fazer uma perícia na referida van, os policiais conseguiram encontrar vestígios, fios de cabelo e os outros vestígios da menina dentro daquela van que foi conduzida por Ted Bundy. Mas, no dia 17 de novembro de 1986, o Ted consegue uma pequena vitória. O que aconteceu? Um dos juízes decidiu suspender a execução da pena de morte para tentar reavaliar o estado mental do Ted. Se o juiz decidisse que o Ted sofria algum desequilíbrio mental, provavelmente ele poderia ter a pena de morte suspensa. Provavelmente aí ele poderia ter uma prisão perpétua. Mas, 13 meses depois dessa suspensão, um juiz distrital decide que não, o Ted Bundy ele está muito bem psicologicamente. Até o apelidou de gênio diabólico. Com isso, suspendeu a suspensão da execução. Decidiu manter a pena de morte. Bem, após isso, no dia 23 de janeiro de 1989, quase 12 anos e meio depois, Ted Bundy finalmente resolveu confessar todos os seus pecados. Ted confessou ter matado entre 1974 a 1978, cerca de 30 mulheres. Mas alguns analistas e investigadores acreditam que aquele número era muito menor. O Ted poderia ter matado até mais mulheres. Após essa confissão, a Suprema Corte dos Estados Unidos resolveram rejeitou a suspensão da execução e decidiram manter a execução do Ted Bundy numa cadeira elétrica. Essa execução viria a acontecer no dia 24 de janeiro de 1989. Por volta das 7 horas da manhã, Ted é executado. Do lado de fora, haviam mais de 200 pessoas aguardando o anúncio da execução do Ted Bundy. Após ser anunciado que ele já havia sido executado, todas as 200 pessoas aplaudiram pelo que havia sucedido. Após a morte de Ted Bundy, o Ted foi imortalizado em algumas obras e até em vários filmes famosíssimos. Ele é até hoje considerado um dos piores serial killers que já existiu na história dos Estados Unidos de América.